E aí, hoje a gente vai entrar num universo que costuma dar um certo arrepio: o mundo dos morcegos. Para muita gente, só de ouvir o nome já vem aquela imagem meio sombria, né? Mas a pergunta que fica é: será que essa fama de vilão é justa? E para começar, já vamos com uma pergunta que parece de filme. Pensa só, como é que pode um animal carregar um monte de vírus super perigosos e ainda assim não ficar doente? Esse é um dos grandes mistérios que a ciência corre atrás para entender e que, claro, alimenta um pouco da nossa desconfiança. É exatamente aqui que a história fica interessante. De um lado, a gente tem o medo, as lendas e sim, alguns riscos reais para a nossa saúde. Mas do outro lado, a gente tem um papel ecológico tão, mas tão importante que sem eles, o nosso meio ambiente estaria em apuros. Hoje, a gente vai desvendar essas duas faces do morcego. Para a gente entender essa relação de amor e ódio, vamos começar pelo lado que mais preocupa todo mundo. Sim, é verdade, os morcegos podem transmitir doenças bem sérias. E é super importante a gente falar sobre isso, sem rodeios. O nome técnico para isso é zoonose. E o que é isso? É basicamente qualquer doença que consegue pular de um animal para um ser humano. Os morcegos, infelizmente, são um reservatório bem conhecido de várias zoonoses e é por isso que a primeira regra é sempre evitar o contato direto. Agora, quando se fala em doença de morcego, a primeira que vem na cabeça da maioria das pessoas é a raiva. E não é para menos. Ela é causada por um vírus que ataca direto o sistema nervoso e que fica na saliva do bicho infectado. A transmissão acontece, na maioria das vezes, por uma mordida. E olha só como a coisa funciona. Começa com a mordida, o vírus entra no corpo e os primeiros sintomas são bem vagos. Podem até ser confundidos com uma gripe, sabe? Um mal-estar, uma febre. O problema é que a doença evolui de um jeito muito rápido e agressivo. Por isso, a lição mais importante é: teve qualquer contato ou mordida, não hesite. Procure ajuda médica na hora. Mas o perigo não vem só da mordida, não. Existe também a histoplasmose. Essa é uma doença causada por um fungo. E esse fungo, olha que coisa, adora se desenvolver em lugares onde tem muito cocô de morcego ou de ave. Tipo cavernas, forros de casa, a gente se infecta ao respirar os esporos desse fungo que ficam no ar. E a lista, infelizmente, continua. Os morcegos são reservatórios naturais de outros vírus com nomes bem famosos e que dão medo, como Nipah, Ebola e Marburg. A boa notícia é que os surtos são bem raros e geralmente em lugares específicos, mas isso só reforça a ideia de que o melhor é manter uma distância segura. Bom, depois de ouvir tudo isso, a reação mais comum é o medo, né? Mas pânico nunca é a solução. O que protege a gente de verdade é informação e, claro, prevenção. Então, como a gente consegue conviver com eles de forma segura? As dicas são bem práticas, na verdade. O essencial é nunca, em hipótese alguma, tocar num morcego, esteja ele vivo ou morto. É importante também vedar a casa com telas, não comer frutas que a gente acha que foram mordidas por eles e, claro, se acontecer um acidente, a regra é correr para o médico. E se precisar limpar um lugar com fezes de morcego, todo cuidado é pouco. Use luvas, máscara, óculos, tudo direitinho. Ok. Até agora, a história parece bem clara, né? Morcegos são perigosos, a gente tem que ficar longe e ponto final, certo? Bom, exatamente aqui que o nosso roteiro dá uma virada de 180 graus. Essa é a pergunta que todo mundo se faz. Se eles trazem tantos riscos, por que as autoridades de saúde e os biólogos não dão um jeito de acabar com eles? A resposta para essa pergunta muda completamente a nossa perspectiva. E aqui está o pulo do gato. A mesma fonte que nos alerta sobre os perigos também diz com todas as letras não é para eliminar os morcegos. Por quê? Porque apesar dos riscos, os benefícios que eles trazem para a natureza são gigantescos e, no fim das contas, essenciais para a gente também. Então, vamos virar a página e conhecer o outro lado dessa história. Prepare-se para ver os morcegos como eles realmente são, os verdadeiros heróis e guardiões da noite. Olha só que incrível, um dos superpoderes deles, a polinização. É isso mesmo, enquanto a gente está dormindo, eles estão lá, trabalhando. Muitas plantas, como o pequizeiro, por exemplo, só abrem suas flores à noite e dependem exclusivamente dos morcegos para serem polinizadas. Sem esse serviço noturno, a gente não teria pequi, nem um monte de outras plantas e frutas. E por falar em frutas, olha esse número. Metade de todas as espécies de morcegos que existem no Brasil comem frutas. 50%. Isso faz deles os maiores reflorestadores que a natureza poderia desejar. Imagina a cena.
O morcego come uma fruta num lugar e, enquanto ele voa por aí, vai espalhando as sementes nas fezes dele, quilômetros e quilômetros de distância. Eles são especialistas em levar sementes para áreas que foram desmatadas, ajudando a natureza a se recuperar com as chamadas plantas pioneiras, que são as primeiras a nascer e a preparar o solo para as outras. E não para por aí. Sabe aquelas pragas que infernizam a gente? Muitas espécies de morcegos são insetívoras, ou seja, comem insetos. Eles comem toneladas de insetos por noite, incluindo mosquitos que transmitem dengue e outras doenças. Alguns até comem pequenos roedores. Eles são, na prática, um controle de pragas natural e super eficiente. E assim, a gente chega ao final da nossa jornada. Vimos o lado sombrio, mas também vimos o lado heróico. Então, afinal, o morcego é vilão ou mocinho? A resposta, como quase tudo na vida, não é preto no branco. O ponto principal é este aqui. O medo geralmente vem da falta de informação, mas o respeito vem do conhecimento. Morcego não é bicho de estimação, e os riscos de doenças são reais, sim. Mas acabar com eles seria um desastre ecológico. A chave é aprender a conviver com segurança, mantendo a distância, mas reconhecendo o papel vital que eles têm. E agora, a pergunta é para quem nos acompanha até aqui. O que mais te deixou de queixo caído? Foi descobrir que eles são polinizadores noturnos? Ou que são verdadeiros reflorestadores? Quem sabe a parte de serem controladores de pragas? A gente quer muito saber qual foi a informação que mais mudou sua ideia sobre esses animais incríveis. Deixa seu comentário aqui embaixo, vamos continuar esse papo. Até a próxima!